Tarifaço de Trump tem nova data e recuo. 700 produtos não serão sobretaxados. Este é um dos temas da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi, um prazer recebê-lo neste espaço online. Tudo bem? Doutor Kelch, a gente abre a entrevista aí falando sobre o recuo dos Estados Unidos sobre a taxação de 50% das exportações brasileiras. A nova data agora é 6 de agosto e cerca de 40% dos produtos brasileiros não serão sobretaxados. Vai ficar valendo aí aquela taxa inicial de 10%. Ainda assim, 60% dos produtos ainda terão uma taxa pesada de 50%, entre eles café, pescados, frutas e até a carne bovina. Nesses últimos dias, o máximo de negociação que vimos com os Estados Unidos foi a viagem aí de uma comitiva de senadores que se reuniu com parlamentares norte-americanos, principalmente democratas. A verdade é que não houve diálogo entre Estados Unidos e o Brasil. Ainda dá tempo de negociar, doutor Kiyoshi? E como sentar à mesa para conversar com Trump depois da decisão de enquadrar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na lei Magnitsky? Ah, é, essa vitória parcial, tirando do tarifaço o setor de aço, petróleo e aviões e derivados de petróleo, não se deve exatamente à visita dos senadores, que deram com a porta fechada na cara, não é? Então, nos 2 primeiros dias, eles ficaram fazendo reunião entre eles, né? Se fizesse aqui no Brasil, sairia mais barato, né? Mas depois eles partiram para turismo, né? Tirando fotografia junto com o Mickey e tal. Aí, como ele estava sendo monitorado, o presidente soltou a bronca, né? Falando, vocês não podem fazer o turismo aqui nos Estados Unidos. Vocês entraram com vista para fazer missão oficial. Agora, essa declaração do Trump ainda não deixa de ser meio contraditória, né? Porque que missão oficial se ele deu ordem para que nenhum membro do governo dele recepcione essa comitiva? Então, essa flexibilização do Trump se deve mais à ação de empresários, das entidades de classe e, sobretudo, da ação do governador Tarcísio, que governa um estado que é responsável praticamente por 70% das exportações feitas para os Estados Unidos, né? Doutor Quioche, vamos falar um pouco mais sobre a lei Magnitsky, uma medida extrema só aplicada em casos de ditadores sanguinários. A lista inclui pessoas acusadas de sérias violações de direitos humanos ou crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O que acontece com Moraes a partir de agora? E como essa retaliação pode influenciar aí a relação entre Brasil e Estados Unidos? Lembrando que nunca houve um brasileiro enquadrado nesta lei norte-americana. Exatamente. Até agora, só há dois procedentes de sancionar com essa lei magistrados. Uma juíza lá da Rússia, em 2023, e os ministros da Suprema Corte da Venezuela, em 2024. Então, o ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a ser sancionado aqui no Brasil. É, mas aparentemente, ele está demonstrando serenidade. Ele foi até assistir jogo do Corinthians, né? Mas eu acho que e no seu íntimo, ele deve estar se sentindo bastante constrangido, bastante não à vontade, né? Eu acho que isso daí vai influir na qualidade, do julgamento, né? Porque você não pode julgar questões complexas que vai parar no Supremo Tribunal Federal com uma lei dessa em cima dele, né? Então, bloqueia todos os patrimônios dele lá nos Estados Unidos, as contas bancárias, proíbe a entrada dele, ele perde, enfim, toda a administração de seus bens, não pode fazer uso do cartão de crédito e de bandeira americana, entendeu? E as pessoas que se relacionarem com ele igualmente serão atingidas pela sanção secundária, né? Então eu acho que isso, de certa forma,
vai atrapalhar o desempenho do Supremo Tribunal Federal. Doutor Quioche, a gente percebe aí que o presidente Lula entendeu que o episódio rendeu uns pontos de popularidade para ele e segue batendo no Trump, né? Deu entrevista para emissoras de TV americanas, a capa do The New York Times deu a manchete: Ninguém desafia Trump como presidente brasileiro. Lula fala sobre soberania nacional. Integrantes do governo já admitiram aí que temem que Trump arme um encontro espalhafatoso, igual ao que teve com o presidente da Ucrânia, o Zelensky, na Casa Branca. Como agir com o presidente Trump, doutor Quiochi? São séculos de boa relação com os Estados Unidos que parecem ter ido para o ralo, não é mesmo? Não se pode reclamar da invasão de soberania brasileira, porque o tempo está fazendo é exatamente exercer a soberania de um país que ele governa, não é? Então, esse negócio de barrar a entrada de pessoas não desejadas, isso é um exercício da soberania, cabe exclusivamente ao governo americano, né? E, da mesma forma, aplicar sanções econômicas também cabe ao governo detectar as condições da sua aplicação e por que razão tem que ser aplicado essa sanção, quer para proteger o mercado americano, quer por razões político-ideológicas, né, que o governo americano persegue a democracia, então ele não pode dar uma oportunidade, é, em termos econômicos, para um país que se alinha ao eixo do mal, né? Que são aqueles regimes totalitários. Então, não vejo aí nenhuma arranhada lá na soberania brasileira, né? Doutor, Agora, o Brasil sim que arranhou a soberania dos países estrangeiros, né? Ao trazer de avião da FAB uma condenada lá do Peru, né? E ao desembarcar em Buenos Aires, visitar Cristina Krishna com uma placa exibindo a sua libertação, né? Isso sim que é interferir na soberania. Antes, o presidente Trump, o presidente Lula, já havia interferido na soberania americana, dando palpite na eleição, apoiando o candidato oposicionista. Se deu mal porque quem saiu vencedor foi o Trump. Doutor Cacho, lembrando aí que o Brasil ainda tem que negociar com os Estados Unidos. Foi um recuo do Trump, deu aí um alívio para os produtores brasileiros, mas 60% dos produtos ainda serão sobretaxados aí, chegando à taxa de 50%. O Trump já avisou que não vai dar para usar a lei da reciprocidade, né? Se o Brasil retaliar, ele pode até dobrar a taxa. Uma aposta arriscada agora, né? Tentar irritar o presidente norte-americano, que mostrou aí recuar na taxação, não é mesmo, doutor Queiroz? É. A fala do presidente Lula mais atrapalha do que ajuda, né? Agora tem uns doidos lá falando que o Lula atacando firme, os Estados Unidos vai se curvar. Nada disso. E depois, com a devida vênia, as autoridades brasileiras estão agindo com extrema incompetência, né? Agora, como é que vai falar em negociar uma tarifa menor se eles estão ameaçando levar o caso, processar o Brasil perante a Organização Mundial do Comércio, não é? Então, ou você desarma o espírito e vai conversar, dialogar, assim como fez a China, foi o Japão, fez a União Europeia, ou você parte para a briga, tentando enfrentar a maior potência militar e econômica do planeta, né? Sem dúvida. Doutor Queiroz, ainda falando aí sobre esse assunto, temos a situação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, acusado aí de trabalhar contra o Brasil. Como fica a situação do parlamentar? A licença está acabando. Se ele voltar ao Brasil, ele deve ser preso? Nas redes sociais, ele não parou de falar aí que estava trabalhando para que os senadores brasileiros não conseguissem aí uma ponte de diálogo com o governo americano. Como será a situação do deputado federal Eduardo Bolsonaro? Acho que ele não vai retornar, porque se ele voltar ao Brasil, com certeza ele será preso, né? Agora,
não é bem aquilo que está dizendo, que está conspirando contra a soberania brasileira. Não é bem isso, né? Ele está procurando é, fazer uma defesa do Estado democrático brasileiro que no âmbito interno ninguém consegue. Então ele está usando um canal aberto pelo presidente Trump para fazer essa pregação, né? Então, eu acho que ele não vai voltar. Agora, há uma possibilidade de o Trump conceder a sua naturalização. Então, ele vai ser um cidadão americano. Doutor Kiyoshi, no meio de tudo isso, temos a situação do ex-presidente Bolsonaro. Colocou tornozeleira eletrônica e quase foi parar atrás das grades por descumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Não podia postar nas redes sociais. Bolsonaro deu entrevistas e, é claro, as falas do ex-presidente foram parar nas redes sociais. Como controlar uma situação dessa? Você não pode postar, mas como evitar que postem sobre você? Estamos falando aí de um ex-presidente da República que tem apelo nas redes sociais, principalmente é notícia e praticamente todo dia. A medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes é meio ambígua, né? Agora, proibir ele de dar entrevista na rede social, aparecer na mídia, tudo bem, mas proibir ele de ser fotografado ou filmado por terceiro, isso foge absolutamente do controle dele, né? Tanto é que impetrado aí embargos declaratórios que foram rejeitados, mas também não houve prisão, não é? Agora, diga-se de passagem, Bolsonaro foi lá para a Câmara, levantou a barra da calça e exibiu tornozeleira, né? Ele, ele não fez propriamente uma exibição secreta entre os parlamentares, né? Então, ficou meio engraçado esse episódio, né? Doutor, que eu achei outro ponto aí de questionamento sobre censura foi a decisão de proibir acampamentos no raio de 1 quilômetro próximo aí à Praça dos Três Poderes. O deputado Hélio Lopes, do PL do Rio, estava acampado em frente ao STF e foi obrigado a se retirar. Não pode mais manifestação. Foi exagero do Moraes, doutor Quioche? Isso é muito. Essa decisão extrapolou dos limites constitucionais, né? Então, e depois não é o Supremo Tribunal Federal que tem que delimitar onde é que ele pode acampar, onde que não pode, né? Porque a praça, como o nome está dizendo, é dos três poderes, né? Não é do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que o ministro aí, nesse ponto, ele exagerou e vai exatamente na contramão daquilo que o presidente Trump desejaria que ele se portasse daqui para frente, né? Doutor, que eu achei a perseguição política aos aliados do bolsonarismo. Tivemos a prisão da deputada Carla Zambelli na Itália e a situação do senador Marcos Duval, que foi para os Estados Unidos, mesmo com a proibição do STF aí sobre viagens ao exterior. É como diz o Trump, uma caça às bruxas? É, parece, né? Porque se você comparar com o processo contra a Ramagem, o Supremo comunicou o processo crime contra ele. E a Câmara, no seu legítima ação, sustou a ação penal. Só que o Supremo desmembrou os crimes e aceitou em parte a sustação. Mas no que diz respeito à tentativa de golpe que aconteceu em 8 de janeiro, ele diz que mantém o processo, né? Agora, com a Carla não aconteceu isso. Agora, não sei por que cargas d'água a Câmara se omitiu. A Câmara poderia, de ofício, colocar em pauta o julgamento pela sustação ou não da ação penal e, se transitou em julgado a condenação, colocar em julgamento a suspensão dos efeitos condenatórios, né? Mas nada disso aconteceu. Parece que na retomada da sessão legislativa, no dia 5, a Câmara vai apreciar a questão da perda do mandato, porque só pode cassar o mandato a Casa Legislativa
para a qual o candidato foi eleito, né? Doutor Quiocha, sobre o julgamento da suposta trama golpista, os advogados do ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, fizeram as alegações finais no processo. Reforçaram que a delação premiada deve ser cumprida, que Mauro Cid foi corajoso ao falar e que, a partir da delação, a justiça teve acesso a documentos como a minuta do golpe e o plano Punhal Verde-Amarelo. Tem razão os advogados de defesa? A delação premiada de Mauro Cid deve ser validada? E se não for, como é que fica? Caso Mauro Cid seja condenado a penas duras, alguém vai se propor a falar à justiça depois disso, doutor Quiocha? Eu acho que esse processo ficou mais do que contaminado a partir do depoimento do próprio Mário Cid, que negou categoricamente a existência do plano de golpe, que também não era nem do conhecimento dele, isso daí, entendeu? Então é exatamente contrário de que constava da peça inquisitorial da Polícia Federal. E o doutor Era Quiocha, a única prova que tinha. Agora, se ele nega, não é? Eu acho que o processo ficou sem respaldo probatório nenhum. e as alegações aí finais dos outros acusados aí do chamado núcleo um da trama golpista também deve seguir na mesma linha, que não houve tentativa de golpe, que não há provas aí, não é isso? Sim. Mas isso pressupõe, pressupondo a normalidade político-institucional do país, né? Agora, fora da legalidade, fora da constitucionalidade, ou se a turma resolver condenar, com prova ou sem prova, ele vai ser condenado, né? Doutor Quiochi, nosso tempo terminou. Queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quiochi Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.